Qual a relação entre a doença de Parkinson e o intestino? Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Meu nome é Karina França, eu sou neurologista, especialista em doença de Parkinson e outros distúrbios de movimento. Primeiro, eu queria familiarizar vocês com o conceito de microbioma ou microbiota. A gente usa esse termo para se referir a todos os micro-organismos que vivem dentro do nosso trato gastrointestinal, que podem ser vírus, bactérias. Esses micro-organismos vivem em nós, seres humanos, há milhares e milhares de anos. Eles são parte do nosso sistema gastrointestinal. E nós já temos bastante evidência que sugere que essa população de micro-organismos consegue sim interferir no funcionamento do nosso cérebro. É o que a gente chama de gut-brain axis. É uma comunicação bidirecional que a gente tem entre essa população de micro-organismos do nosso trato gastrointestinal e do nosso cérebro. A gente ainda não sabe se essa comunicação é benéfica, maléfica ou se não faz muita diferença, mas que ela existe, já não há muita dúvida. A gente já sabe também que a microbiota de uma pessoa com doença de Parkinson costuma ser diferente da microbiota de uma pessoa sem doença de Parkinson. Ou seja, o tipo e a quantidade dos micro-organismos entre essas duas populações costuma ser diferente. A gente ainda não sabe se o tratamento disso, ou seja, se tentar transformar a microbiota de uma pessoa com doença de Parkinson em algo mais parecido com o que é a microbiota de alguém sem doença de Parkinson, se isso vai ser benéfico ou não. Mas a gente já sabe que essas duas populações são diferentes. Existe muita especulação também se por acaso a doença de Parkinson não pode se iniciar lá no intestino e chegar até o cérebro por um nervo que se chama nervo vago, que conecta essas duas estruturas. Mas isso ainda não foi provado, ainda é especulativo. Sem dúvida é uma teoria bem interessante. Nesse ponto, é importante frisar algumas coisas que a gente já sabe que mantém a nossa microbiota mais saudável. Dentre elas está uma dieta rica em alimentos de origem natural, principalmente de origem vegetal. Evitar alimentos ultraprocessados e evitar o uso indiscriminado de antibióticos. Quando a gente toma antibiótico para infecção urinária, esse antibiótico também mata boa parte das bactérias do nosso intestino, bactérias que podem ser benéficas para a gente. Então, muito cuidado. Antibiótico deve ser sempre usado com orientação médica. Embora em alguns locais aqui no Brasil a gente sabe que é possível, apesar de legal, comprar antibióticos sem receita médica. Muito cuidado, você pode estar mudando a sua microbiota de uma forma que pode ser deletéria para você, prejudicial para você lá na frente. Outra relação muito importante entre o sistema gastrointestinal e a doença de Parkinson está num sintoma que é muito comum, que é a prisão de ventre. Prisão de ventre é um sintoma muito comum na população em geral, mas em pessoas com doença de Parkinson ele é ainda mais comum. E a gente tem que tomar bastante cuidado, porque se a pessoa com doença de Parkinson está com muita prisão de ventre, está muitos dias sem evacuar, isso inclusive, além de ser, claro, um desconforto, pode prejudicar a absorção das medicações para a doença de Parkinson. Então a pessoa pode ficar mais rígida, mais travada, com mais tremor, porque não consegue ir ao banheiro. Por isso a gente tem que tomar bastante cuidado com o sintoma de prisão de ventre em quem tem doença de Parkinson. Algumas dicas valiosas para melhorar a prisão de ventre são: a primeira e indiscutível, tomar mais água, cerca de 6 a 8 copos de água por dia. E quando eu digo copo, não estou dizendo aquele copinho não, estou dizendo um copo grande. Fazer atividade física melhora demais a prisão de ventre, principalmente quando há movimentos com a musculatura abdominal, o que acaba estimulando o intestino e ajudando a pessoa a evacuar. Outra dica é ter uma dieta rica em fibras. Claro que não adianta ter uma dieta rica em fibras se a pessoa não bebeu água, porque isso só vai aumentar a quantidade de bolo fecal que não vai conseguir ser eliminado. Então lembrem-se, fibra é muito importante, mas a água é prioritária. Outra coisa que ajuda é a posição de evacuar. A gente já sabe hoje em dia que uma posição mais parecida com a posição de cócoras ajuda o paciente a evacuar mais fácil. Hoje em dia vocês encontram na internet alguns banquinhos que são colocados na frente do vaso sanitário para o paciente apoiar o pé e ficar com os pés um pouco mais elevados, o que facilitaria a evacuação. Em casos selecionados, quando indicado por um médico, de preferência um gastroenterologista, os probióticos podem ser usados. Mas cada probiótico é diferente,
Cada pessoa vai ter um benefício com algum tipo de probiótico ou não, então isso precisa ser orientado por um gastroenterologista. E também, quando necessário, e só com indicação médica, podemos também fazer uso de algumas medicações laxativas. Existem vários tipos diferentes de laxativos, nem todos são bons de serem usados o tempo todo, cada um para cada tipo de paciente. Então, de novo, não usem por conta própria, só com orientação médica. Uma outra questão que eu queria discutir aqui com vocês é em relação à bactéria Helicobacter pylori ou H. pylori. Há muitas décadas já se sabe que a presença dessa bactéria no estômago facilita o aparecimento de úlceras no trato gastrointestinal, como aquelas úlceras gástricas. Antigamente, não era incomum a pessoa, às vezes, falecer por um sangramento de uma úlcera gástrica. Isso, hoje em dia, diminuiu bastante, não só pelo uso de algumas medicações apropriadas, mas também por esse conhecimento de que essa bactéria existe. Essa bactéria é extremamente comum. Algumas fontes dizem que até 2/3 da população mundial pode ter essa bactéria no estômago. E essa bactéria pode favorecer o aparecimento dessas úlceras gástricas. Mas por que eu tô falando isso, né? É um vídeo sobre doença de Parkinson. Eu tô falando isso porque, em pacientes com doença de Parkinson, a presença dessa bactéria H. pylori, além de causar todos os problemas em relação às úlceras que ela pode causar, ainda prejudica a absorção das medicações para a doença de Parkinson. Então, isso é um ponto muito importante. Nós já temos alguns estudos que pegaram pessoas com doença de Parkinson e infecção por H. pylori e separaram essas pessoas para receber o antibiótico que trata o H. pylori, que mata o H. pylori, ou placebo. E esses estudos viram que quem recebeu o antibiótico teve um aumento na absorção de levodopa e, portanto, um melhor controle da doença de Parkinson. Existe também alguma especulação que a infecção crônica por H. pylori poderia aumentar o risco de uma pessoa de desenvolver doença de Parkinson no futuro. Mas isso ainda é um pouco especulativo, nós ainda não temos dados concretos para afirmar que isso realmente é verdade. Mas em relação a outros tipos de bactérias no nosso trato gastrointestinal, existe uma condição chamada supercrescimento bacteriano intestinal. No nosso trato gastrointestinal nós temos muitas bactérias, e é um número muito grande. Mas em algumas pessoas, esse número é grande demais e pode haver uma superpopulação de bactérias no trato gastrointestinal. E nós já temos dados mostrando que pacientes com doença de Parkinson, que têm comprovadamente esse supercrescimento bacteriano no intestino, têm um maior tempo de off ao longo do dia. Off é aquele período em que a medicação não está fazendo efeito. Esses pacientes também têm um maior atraso no início do efeito do remédio, principalmente da levodopa. Então, toma o comprimido da levodopa e esse comprimido demora um tempo anormalmente alto para começar a fazer efeito. E esses pacientes também tinham um número maior de falhas de dose, ou seja, quando o paciente toma a levodopa e parece que aquela dose não fez efeito, parece que aquela dose não bateu. E mais ainda, quando esses pacientes com doença de Parkinson, que tinham esse supercrescimento bacteriano, foram tratados para isso com um antibiótico chamado rifaximina, que é um antibiótico que foca nas bactérias produtoras de amônia, esses pacientes tiveram uma melhora dessas alterações, dessas flutuações motoras. Então, se um paciente com doença de Parkinson tem sintomas de muito empachamento depois de uma refeição, parece que comeu um boi, ou tem muita dor abdominal, diarreia, ou então uma perda de peso não explicada por mudança de dieta, é importante que esse paciente seja avaliado por um gastroenterologista, que é o profissional médico que está capacitado para diagnosticar se esse paciente de fato tem um supercrescimento bacteriano e tratar quando for necessário. Cérebro e intestino, 2 órgãos aparentemente tão distantes no nosso corpo que em princípio não parecem ter nada a ver e têm uma correlação super importante. Por favor, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre isso que eu falei, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e até a próxima!